Presença do Senhor, amém? Que Deus possa continuar falando assim como Ele falou de tarde ali no Blia. Glória a Deus, aleluia. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Pode sentar, igreja, pode sentar, em nome de Jesus. Irmãos, que nós viemos continuar a buscar essa presença, nós buscar essa intimidade, que na verdade eu declaro que o Espírito que está nessa irmã que esteve recém aqui, anunciando essas pequenas palavras, que o Espírito que está nela vem alcançar muitos aqui dentro da igreja, com essa fome de falar do Evangelho, de falar de Jesus, de anunciar a cruz, de anunciar a salvação eterna a todos. Diga glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Nós tivemos um culto maravilhoso, um culto abençoado ali na cidade de Noblia, aonde Deus se fez presente ali, tocando no coração dos irmãos, restaurando a força de alguns, porque eu creio que depois desse culto que houve em Noblia, algo grande vai acontecer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço para que você, meu irmão, esteja com o coração aberto, que nada venha distrair você, independente do que você esteja passando, independente da luta que você está passando. Imagine nesse momento que Jesus está andando com você. Aleluia. Havia 12 discípulos que estavam num alto mar, havia uma grande tempestade. Esses discípulos estavam juntos e cada um tinha a sua imaginação. Cada um pensava algo, um pensava, hoje eu vou morrer, meu Deus, hoje eu vou deixar minha família, meu Deus, hoje eu vou perder meus negócios. Cada um daqueles discípulos tinha uma imaginação naquele momento, onde tinha aquele vento, aquele temporal que batia violentamente sobre aquele barco, mas de repente diz a palavra de Deus, que vinha um homem caminhando sobre as águas, que vinha caminhando sobre aquele mar violento, sobre aquelas ondas violentas, sobre aquele vento violento. O vento muitas vezes, ele tenta te empurrar, você quer caminhar, você quer ir para frente, mas o vento tenta empurrar você para trás. As ondas vão tentar sempre te empurrar para baixo, tentar te afundar. Mas diz a palavra de Deus que vinha um homem caminhando sobre as águas. Aleluia. O que eu quero dizer para você nesta noite, que independente do que você esteja passando, talvez seja terrível o que você está passando aos teus olhos, ao teu coração, talvez seja um problema que você diga, meu Deus, não tem solução. Mas eu digo uma coisa para você, quando Jesus Cristo entra em jogo, quando Jesus Cristo entra na batalha, tenha certeza que sempre há uma solução. Diga glória a Deus. Jesus vinha subindo, vinha andando sobre aquelas águas. Para o seu coração hoje, você que está atento, aleluia, você que vai sair daqui com a sua cura hoje, aleluia, você que vai sair com a resposta para você resolver problemas amanhã, porque você vai sair daqui já com a resposta que você precisa. A palavra de Deus diz que Jesus ele vinha sobre as águas. Jesus está dizendo para você, eu vinha sobre as águas, eu vinha sobre aquelas ondas violentas, eu vinha sobre aqueles ventos violentos, ele vinha contra até as tuas imaginações. Ele vinha em direção a você, para dizer para você nesta noite, hoje você recebe a tua cura, aleluia, hoje você recebe a tua solução, hoje você recebe aquilo que você precisa, hoje você tem a resposta que você quer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus Cristo, quando Ele entra na tua briga, você jamais vai ser perdedor. Quando Jesus entra na tua vida, tenha certeza que vai ter sempre resposta de vitória. Aleluia. Meu Deus, que povo bem morno esse, pastor. Aleluia.
Se Deus, Jesus, entra na tua vida, você tem resposta de vitória. Quem pode dar glória a Deus? Você tem que crer. Como eu falei lá na cidade, lá em Noblia. Jesus, ele não pede para você que você venha entender os mistérios espirituais. Jesus, ele não vem pedir para você, pelo amor de Deus, Fanny, entende o que eu tenho para ti, Fanny. Entende, por amor de Deus. Não é isso. Jesus, ele te pede só uma coisa. Creia no que eu vou fazer na tua vida. Isso já basta para ele. Quem crê verá a glória de Deus se manifestar. Aquele que crê, tudo é possível que crê. Se você está aqui hoje e você tem buscado, tenha certeza que nesta noite é o momento de você receber. É o momento de você sair daqui com as bênçãos na tua vida. Deus não falha quando Ele fala que tem um propósito para você. Eu não tenho ministério, irmãos, de cura e libertação. Não é o meu ministério. O meu ministério é o ministério que foi de João Batista. O ministério da revelação sobre a salvação eterna, sobre arrependimento de pecados. Mas toda vez que você abre o coração para entender o evangelho do arrependimento, algo acontece dentro de você, algo começa a mudar, a ser transformado a tal ponto que quando você vai olhar para você, você vai dizer: meu Deus, algo mudou em mim. Eu tinha dores e não tenho mais dores. Eu estava preso, mas não estou mais preso. Eu tinha depressão, já não sou mais depressivo. Eu tinha câncer e não tenho mais câncer. Eu tinha isso, eu tenho aquilo, agora eu não tenho mais. É isso, aleluia! É glória, é glória! Geralmente quando a gente está pregando, na própria pregação, pastor Chico, pessoas já estão sendo curadas. Na própria pregação da palavra de Deus, pessoas já estão sentindo que algo está mudando, algo está quebrando dentro de si. E por isso que eu sempre peço: abra o seu coração. Abra o seu coração. Deus não quer ofertas de você. Deus não quer dinheiro de você. Deus não quer sacrifício de você. Ele quer apenas o teu coração. Ele quer que você apenas abra o seu coração, independente de como esteja esse coração. Abra seu coração. Jesus está batendo a porta dizendo: deixa eu entrar, para eu poder cear com você. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero dar continuidade desta palavra que foi dirigida pelo Espírito Santo lá em Noblia. Nós vimos a situação de um homem que vivia 8 anos preso numa cama, e diz a palavra de Deus que quando o servo do Senhor, que era discípulo e se tornou apóstolo, diz a palavra que ele viajava de um lugar para outro, e aonde ele chegava havia sinais e maravilha, e a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre o mesmo. O Espírito que agia sobre Jesus estava agindo sobre Pedro. O Espírito que estava agindo sobre Pedro estava sobre Paulo. O Espírito que estava agindo sobre Paulo estava sobre os apóstolos. E hoje esse mesmo Espírito está sobre todos aqueles que creem, para levar até você a solução dos seus problemas, para te curar, para te libertar. Você só tem que fazer uma coisa: é crer que os homens de Deus, que o Espírito do Senhor está nesse meio, operando agora, nesse momento, um milagre, uma cura, uma restauração. Enquanto eu falo, o Espírito Santo está te tirando todas as correntes que te prendem. O Espírito Santo nesse momento está te libertando das prisões. Quem crê, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Será mais. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus Cristo estava em Pedro. Glória. A palavra de Deus diz também
que houve uma murmuração entre os gregos, e diz a palavra que os gregos e os judeus estavam brigando porque as viúvas estavam passando necessidade, estavam passando fome, estavam passando luta. Pedro, com a sabedoria do Espírito Santo, pegou e disse: ei, essa obra eu não vou poder fazer, porque a obra que eu tenho para fazer é orar e anunciar o Evangelho. Mas a palavra de Deus hoje aqui neste lugar vai fazer a mesma coisa que fez naquele tempo com eles. Pedro disse: ei, escolhe 7 homens que sejam prudentes, que sejam sábios, mas também que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia, irmãos. Glória a Deus. E quando Deus chamou aqueles homens, eles impuseram as mãos sobre aqueles homens, eles foram mais cheios do Espírito Santo ainda, a tal ponto que um deles se destacou, que se chama Estevão. Ele foi chamado, irmão, somente para ajudar as viúvas. Ele foi chamado somente para fazer o trabalho social que a igreja faz, de dar um sustento na rua, de ajudar os pobres, de ajudar o necessitado, de ajudar o faminto. Mas só que Estevão se destacou. Ele colocou no coração dele, dizendo: eu não quero só isso não, eu quero anunciar o Evangelho, eu quero salvar, eu quero levar a salvação, eu quero levar a palavra que cura, eu quero levar a palavra que salva, eu quero levar a palavra que liberta, eu quero levar a palavra que transforma. E Estevão se destacou, não por ele, mas porque o Espírito Santo estava nele. Diga aleluia, glória a Deus. Você não precisa lutar contra os teus sintomas, meu amigo. O que você precisa é se encher do Espírito Santo, para que Ele combata por você aquilo que você tem pelejado à toa. Aleluia. Tem lutas que não é para você lutar, tem lutas que não é para você se sacrificar, porque quando você se sacrifica, você acaba sacrificando a tua família. Nós tratamos com pessoas com depressão, nós tratamos com pessoas com depressão, pessoas que hoje dão testemunho dentro da igreja, trabalhando na obra, porque aprenderam quando estavam na madrugada, na insônia, quando estavam na madrugada, na agonia, que não conseguiam dormir nem com remédio, eles entenderam através de um homem de Deus, que o homem de Deus diz: o Espírito Santo quer habitar dentro de você, o Espírito Santo quer ficar com você madrugada adentro, conversando com você, ensinando você a orar, ensinando a você não estar sozinho nas tuas dores, na tua depressão. E aí, quando você recebe o Espírito Santo, você não luta mais, você aprende a descansar com o Espírito Santo. Oh, meu Deus, aleluia. Você aprende a descansar no Senhor. Senhor, eu estou depressivo, Senhor, eu estou angustiado, Senhor, eu estou passando por luta, mas eu vou confiar em Ti a partir de agora. Mesmo que o sintoma haja, mesmo que o sintoma esteja, você dobra o teu joelho, e coloca o teu rosto no pó. Mesmo que o diabo venha nos teus ouvidos e diga: tu é depressivo, tu vai morrer, eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você encolhe a cabeça e você diga: papai, eu confio em Ti. Ei, meu Deus. Papai, eu confio em Ti. Está doendo, pai, está doendo. Eu não aguento, eu estou solitário, eu tenho vontade de fazer tantas besteiras, mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Oh, glória. Eu confio em Ti. Meu Deus. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Lembra que você teve que passar a noite inteira fazendo isso, mas no outro dia a alegria do Senhor vem e te alegra teu coração. Oh, glória a Deus. Glória. Oh, meu Deus. Porque a palavra do Senhor diz: glória. Que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Atos capítulo 9. Você que trouxe a sua Bíblia, o Espírito Santo,
estava sobre Pedro. Quem era Pedro antes de ter o Espírito Santo? Pedro era um homem rebelde, era um homem que não tinha paciência, estava sempre bravo, irritado, enraivado. Ele brigava, era alguém que não levava vergonha, não levava desaforo. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo em sua vida, quando ele recebeu o Espírito Santo do Senhor, diz a palavra que até a sombra dele, quando ele passava, diz que estavam os doentes, a sombra de Pedro passava e aqueles doentes eram curados. Glória a Deus. Era por causa de Pedro? Não, mas era por causa do Espírito Santo que estava sobre ele. Esta noite Deus quer dizer para você: tire um tempo para buscar o Espírito Santo. Tenha um tempo para chorar na presença de Deus. Vire à noite orando, irmãos. Pague o preço para ter o Espírito Santo como selo da tua salvação na tua vida. Você não paga, você não faz sacrifício, você não faz holocaustos. Você só precisa sacrificar o teu coração para Ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Veja o que diz no versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ou adoecendo, ela morreu. Diga comigo, todo mundo assim, ó, ela morreu. Todo mundo, ela morreu. Ela morreu. E a palavra de Deus diz que ela era uma discípula que fazia boas obras. Mas, como você e eu vivemos no mundo, todo ser humano que aqui está vai passar por tribulações, vai passar por lutas, vai passar por dificuldades. Todos, talvez de modo diferente, mas todos vão passar pelas suas adversidades. Mesmo você sendo pessoa boa, mesmo você sendo uma pessoa justa, mesmo que você tente buscar andar nos caminhos certos, nós estamos no mundo, e no mundo nós teríamos aflição, disse Jesus. Jesus disse: olha, tenha bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele estava dando uma direção para mim e para você. Ele estava dizendo assim: olha, a questão é a seguinte, vem para mim, porque se eu venci o mundo, você não precisa lutar, você não precisa se sacrificar, você não precisa fazer holocausto. Se você estiver em mim, assim como Cristo venceu o mundo, você também vai vencer o mundo. Diga glória a Deus. Quem está entendendo a palavra até aqui, diga amém. Jesus estava dizendo: eu sou o caminho. Ele não tinha caminhos para te apresentar, ele não tinha outros caminhos para te apresentar. Ele era o caminho. Ele não tinha verdades para te apresentar, ele não tinha livros de estudo para te apresentar, ele não tinha uma verdade. Ele era a verdade. Ele tinha e tem a vida para você. Todos que estão em Cristo estão vivos. Diga meu Deus, porque Ele é vida. Fora de Cristo você pode até andar neste mundo, mas está morto espiritualmente e condenado à eterna maldição. Mas quando você está em Cristo, você está vivo como filho de Deus e herdeiro de uma grande herança. Diga glória a Deus. Aleluia. Então esta mulher, assim como você,
era uma pessoa boa, de boas obras, mas, como diz a palavra em Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há tempo determinado para todas as coisas. A palavra de Deus diz que há tempo determinados para todas as coisas. Tem tempo para plantar e de se arrancar o que se plantou. Tem tempo de nascer e tem tempo de morrer, e assim por diante. Aleluia. Glória a Deus. Chegou o tempo de Dorcas, essa mulher que era fiel, justa. Ela adquiriu uma doença, e essa doença levou ela à morte. O que eu quero dizer para você, que você que está aqui hoje, você passa pela sua cabeça muitas vezes assim, a minha vida acabou, eu não tenho para onde sair, eu vou entregar porque eu não aguento mais, eu vou desistir porque não aguento mais, eu vou abandonar o casamento porque não aguento mais, eu vou abandonar meus filhos porque eu não aguento mais. A visão dessa pessoa acaba se tornando morta, sem esperança. E você pode ver no mundo as pessoas, quando elas se reúnem, isso aqui é forte que eu vou falar. Às vezes as pessoas se reúnem e elas falam assim, e elas falam assim: ei, não anda com aquela pessoa lá porque aquela pessoa é tóxica. Não anda com aquela pessoa lá porque aquela pessoa é negativa, só atrai coisas ruins para a minha vida. Não anda com aquela pessoa porque aquela pessoa ela só vai te botar para baixo. É porque na verdade aquela pessoa ela está morta espiritualmente. Assim como Dorcas, ela era uma pessoa boa e ela morreu no seu tempo. Tem pessoas que vão ser felizes, pastor Chico, estão felizes, aleluia. Mas chegou o tempo também de pessoas estarem assim muitas vezes. Pastor, eu não vou ir na igreja hoje, tá? Estou desanimado, pastor. A vida não é boa para mim. Eu acho que vou morrer. Não consigo fazer mais nada. Eu não tenho planos de vida. Eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Chegou o seu tempo. Como Dorcas chegou. Vamos lá. Versículo agora 37. E aconteceu naqueles dias que, adoecendo, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. A pessoa foi excluída, ou as pessoas se excluem. A pessoa foi lavada e afastada do círculo de pessoas, porque aquela pessoa se tornou uma pessoa tóxica, que pode matar a fé de outras pessoas. As pessoas, elas são assim. Mas diz a palavra, no versículo 38 agora diz: e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Amém? Quando o pastor convida você, quando a igreja convida você, quando aquele povo soube que Pedro, que andava com Jesus, andava naquela região, eles falaram: ei, olha, eu não sei, a Jope está morta, mas nós ouvimos falar que esse discípulo andava com Jesus, que ressuscitava morto. Ei, nós ouvimos falar que aquele Pedro andava com Jesus, que cura da depressão.
nós descobrimos que aquele Pedro que estava ao redor andava com alguém que ressuscitava sonhos. Ei, aquele discípulo que andava com Jesus, ele andava com aquele que restaura o casamento, que restaura os filhos, que restaura a saúde, que restaura tudo que ele vê pela frente. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, ele restaura tudo que ele acha na frente. Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele vem para te curar, ele vem para te libertar, ele vem te tirar das correntes, ele não vem para te julgar, ele não vem para te condenar, ele vem para dizer: ei, tu está livre, pode sair para fora, sai dessa depressão não te pertence mais, sai desse câncer, esse câncer não te pertence mais. Por que, pastor? Porque Jesus levou tudo na cruz do Calvário. Jesus levou tudo na cruz do Calvário. Oh, Santo! Aleluia! Você não tem que viver mais nessa prisão. Você não tem que viver mais nessa prisão. E eles pegaram: ei, ela está morta, mas ele andava com alguém que já ressuscitou o morto. Vamos chamar ele, quem sabe? Vamos chamar o pastor Chico, vamos chamar o pastor Xavier, vamos chamar a pastora Elissa, vamos chamar a irmã Mercedes, vamos chamar alguém que adora, que louva a Deus, que abre o coração, que se entrega, que conhece, tem intimidade. Quem sabe ele possa nos ajudar agora. Aleluia. Você precisa dessa fé, meu querido irmão. Aleluia. Aleluia. Você precisa dessa fé. Eu não estou aqui por estar. Eu não estou aqui porque sou amigo ou sou irmão do pastor Chico. Eu estou aqui porque Deus hoje Ele quer te libertar pela palavra, pela oração. Você tem que sair daqui curado. Você tem que sair daqui liberto. Aleluia. Oh, xaramá. Oh, meu Deus. Oh, Santo. Aleluia. Eu cheguei no hospital um dia e tinha uma mulher que já estava desenganada. Cheguei no hospital e fazendo as visitas, como eu faço nos hospitais, vou chegando de quarto em quarto, vou evangelizando, falando de Jesus, do poder, da cura, da libertação, do poder, do arrependimento, da salvação eterna. Cheguei onde estava uma senhora, e essa senhora já tinha recebido o diagnóstico contado pela família, porque não se conta para um doente, se conta para a família. E a família chegou e disse: não, o doutor já desenganou ela. Mora lá perto, uma loira, uma veterana que já chegava lá no fundo lá. O doutor já desenganou, vai mandar para as casas para morrer em casa. Ela não tem força nem para falar. Cheguei lá no quarto, comecei. Tem 6 leitos no quarto, irmão. Em cada quarto, irmão, tem 6 leitos. E eu não fico de cama em cama, eu não fico de leito em leito, eu fico no meio do quarto. Eu digo: eu posso deixar uma palavra para vocês aqui, vinda de Deus, que está no meu coração, para entregar para cada um de vocês. Vocês aceitam? Aceitamos. E uma delas era a senhora. Ela num cantinho no quarto, pastor, lá no cantinho. Tinha uma época, meus irmãos, que eles pegavam os que já estavam desenganados pela medicina, a qual nem a morfina mais fazia efeito. A pessoa gritava 24 horas por dia de dor, a tal ponto da pessoa pedir: me leva. Eles tinham um corredor em que você cruzava o centro do hospital, e tu pegava um corredor assim, ó, e aqui tinha uma rampa, e tu ia descendo, pastor Chico, e chegava um ponto que começava a ficar escuro, e nem as luzes eles deixavam direito, ficava aquele sintoma, e tu ia indo naquele corredor. Daqui a pouco tu ia sentindo um peso, dona Mercedes, tu ia sentindo um peso nas pernas, como se o inimigo, a opressão era tão grande naquele lugar, a morte ali, a presença da morte era tão grande ali, que tu sentia a opressão do diabo ali. Eu chegava em casa, te lembra, João? Eu chegava em casa depois de fazer as visitas, eu tinha que me deitar, eu ficava em silêncio assim, ó, porque eu ficava num estado assim de opressão, assim, ó, do alto da cabeça para dos pés. E eu clamando ao Senhor: eu te repreendo, Samar, eu te repreendo todo esse mal que estava sobre a vida daquelas pessoas que eu sinto aqui. Eu te repreendo agora, porque quem tem e recebe um dom do Espírito Santo, quando você chega no hospital, às vezes você sente dor de cabeça, é alguém que está com dor de cabeça.
Às vezes você sente ânsias de vômito. É alguém que está vomitando, está passando por uma degradação. Aleluia. E eu chegava, cruzava aquele corredor, e eu caminhando naquele corredor, com a mãe da fé, e eu caminhava naquele corredor, daqui a pouco começava um gelor, que tu fazia assim, Mercedes, presta atenção, Mercedes, tu fazia assim, ó, saía como se nós estivéssemos no inverno de 0 grau, tá entendendo, Mercedes? Fazia aqui, ó, saía, sabe quando você sai no inverno para fora, quando tu faz assim, Chico, e sai aquela fumaça, dentro do hospital, tu fazia assim, ó, aquele cheiro. Aí quando você dobrava uma volta assim, quando tu dobrava a esquina no último corredor, fazia um L. Ali, antes de entrar no quarto, tu já escutava os gritos das pessoas. O grito das pessoas, sofrendo, pedindo para morrer. Pedindo para morrer. Sabe que eu chegava lá e eu dizia: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu te trouxe aqui não para tu fazer alguma coisa especial, eu te trouxe aqui para tu anunciar o Evangelho. Agora, se eu vou dar vida a elas ou eu vou levar, isso é uma questão minha. Tu só cumpre o chamado. Vocês têm chamado aqui, e não é para ficar de bonito. Vocês têm chamado muitas vezes para chorar. Vocês têm chamado para ir até um doente, onde está uma pessoa com câncer, que está perdendo os pedaços, e você vê o quanto você é valoroso para Deus, o quanto você tem valor, o quanto você é importante para Deus, que Deus jamais vai permitir você passar o que essas pessoas muitas vezes passam. Faz chegar em casa da pessoa desenganada muitas vezes. E aí essa senhora, para não me desviar do assunto, e essa senhora, eu cheguei lá, ela ainda não tinha passado por esse quarto ainda, né? Ela ainda estava ali, estava lá no cantinho, e eu cheguei e comecei a falar do amor de Cristo sobre ela. E Deus me dirigia, eu com a pena daquela mulher, eu com pena daquela pessoa, e o Espírito Santo me dizia: prega sobre salvação, prega sobre arrependimento. Ele dizia arrependimento para não dizer assim, ó, está tapado de pecado, só prega arrependimento. E eu preguei o arrependimento para ela: irmã, eu não lhe conheço, eu não sei se a senhora é de religião, eu não sei se a senhora é católica, eu não sei se a senhora é espírita, eu não sei, eu só sei que Deus está me mandando para falar da senhora: arrependa-se dos seus pecados. E chegou um dia a Hilda aqui estava lá, estava fazendo não sei o que lá, acho que ela estava fazendo aquela cirurgia da barriga, eu acho, não sei. E eu pregando ali para aquela senhora e mais para aquela pessoa do quarto. Daqui a pouco estaciona um assim na porta, assim, ó. E fica assim. E eu pregando a palavra de Deus, e eu olho para trás, era o médico da Hilda. A Hilda está aí, que ela me desse testemunho. Era o médico da Hilda, e ele parado aqui assim. Eu digo: pá, doutor, o senhor me perdoe, desculpe lhe atrapalhar. Ele nem se moveu e disse assim, ó: continue. Porque quando o Espírito Santo te manda, ele prepara até o coração do incrédulo para ouvir também. Aleluia. Levei a palavra da salvação para aquela senhora, levei a palavra da salvação, falei do amor de Cristo por ela, falei sobre a cruz. Passou 15 dias, eu estava no hospital indo e vindo, passou acho que uns 15 dias, quem eu vejo descendo a escada caminhando? Aleluia. A irmã caminhando. Oh, glória a Deus. Ela se arrependeu. Quando eu preguei o Evangelho, ela chorava, apertava a minha mão: eu me arrependo dos meus pecados. E eu fiz a oração do arrependimento, da fé. Eu, na minha incredulidade, vou ser bem sincero, eu digo a essa irmã: nunca mais vou ver. Porque eu já tinha passado por esses processos de eu ir na igreja, e de eu ir no hospital, e eu orar pela pessoa e dizer: tu vai ficar bom porque Deus te ama, Ele levou toda a tua enfermidade. Passava 2, 3 dias, a familiar chegou lá: senhor, você lembra do fulano que o senhor visitou? Sim, morreu. E assim foi nos 3 meses. Eu ia no hospital, orava pelo doente, falava do amor de Cristo, dizia: Jesus te salvou, Jesus te ama, Ele te ama muito. Passava, ou a irmã
ia na igreja, né, João? Eu ia lá na igreja e dizia, eu não era nem pastor ainda na época, era evangelista. Eu dizia, evangelista, senhor, você lembra do fulano? Ciclano? Eu lembro como é que ele está. Morreu. E assim passei os 3 meses. E eu chorava, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, Senhor. Eu estou levando o teu amor. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus dos vivos e não dos mortos. As pessoas estão morrendo toda vez que eu vou levar o Evangelho. E eu jejuei, chorava no meu quarto de oração, até Deus não falou comigo, Ele me exortou, Ele me puxou, Quem que tu está pensando que tu é? Tu é só vaso. Eu só estou te fazendo tu ir levar o meu nome para eles. Depois é eu que trato com eles. Não é o médico que vai levar a salvação, não é a família que vai levar a salvação, mas é aqueles que eu separei para estar no meio deles. Você quer ser curado, irmão? Você quer ser curado? Então esteja no meio dos doentes, e você vai ver que o seu problema não é nada. Nada, irmão. É você dizer diante de Deus, Senhor, sozinho isso aqui parece gigante na minha vida. Mas quando você abre o Espírito, você abre o seu coração e deixa o Espírito Santo agir, e deixa o Espírito Santo te mostrar de verdade o que você está passando, você vai ver que aquilo não é nada. Aleluia. Tu quer saber o que é? Vocês querem saber o que é o mais brabo? É você chegar numa pessoa com um câncer agressivo, e você olha para a pessoa, como eu estou olhando para ti, pastor Chico, assim, ó, e a pessoa ela não tem mais esta face aqui, ó, tá só os ossos, dá para ver os dentes. Você quer ser curado? Às vezes você vai ter que ser, como é que se diz a palavra? Sacudido. Paulo disse assim, Senhor, Senhor, tira de mim a espinha na carne que está me machucando, Senhor. Senhor, arranca de mim essa espinha, Senhor. Arranca de mim. A gente não sabe de fato, de verdade, o que é a espinha na carne, a não ser aquilo que o Espírito Santo traduz quando é necessário para algum culto. Mas nós não sabemos. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? Ei, Paulo, como é que é o teu nome? Mário. A minha graça te basta, cara. Agora é contigo. Descansar teu coração e aprender a viver comigo. Glória. Porque talvez Deus conheça o teu coração, talvez Ele te cure agora e você volte para o mundo de novo. E às vezes Ele prefere que você está aqui com todo o teu choro, com todos os teus problemas, mas você está aqui com Ele. Aleluia. Porque você está no mundo curado de fazer o que não presta e perder a sua salvação e perder a sua vida com o que não deve. Oh, meu Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Chegou Pedro na casa de Dorcas, levaram Pedro até onde o morto estava. Quando um servo de Deus vai no lugar onde está morto, e eu quero um glória bem alto de todo mundo aqui. Quando Deus manda um servo no lugar onde há morte, é porque aquele servo vai levar a vida. Aleluia. Vai levar a vida. Meu Deus, ninguém quer bênção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. Se Deus te leva para um lugar, se Deus leva um servo, um pastor aonde há morte, é porque esse pastor, esse alguém que Deus levantou, é para te dar vida, é para te dar bênção, é para te dar vitória, é para
para te dar cura, é para te libertar das correntes que estão te prendendo. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Eu falo tudo isso, irmãos, não falo por falar, irmãos. Eu sou testemunha de mim mesmo, de quantas coisas eu já passei. Eu e minha esposa, quantas coisas já passamos. Uma certa vez, eu ia saindo para o trabalho, 6 horas da manhã, eu e minha esposa. E nós ia a pé, porque ela pegava o ônibus numa praça, nós saía de manhã a pé. E eu ia de bicicleta, irmãos. Eu ia de bicicleta. Deixei a minha esposa, namoramos um pouquinho, mas bem pouquinho. E deixei ela na parada do ônibus. E eu segui de bicicleta. E eu escutando um louvor, irmão. E eu adorando a Deus da bicicleta. Aleluia, glória a Deus. Sou fã do Antônio Cirilo. Ele é um adorador de verdade. Mas só que nesse dia nem a minha adoração me salvou. Vinha 2 rapazes de frente. 6 horas da manhã. E eles pararam na minha frente. Eu freiei a bicicleta, eles pararam na frente. Eles agarraram o guidão da bicicleta. Na hora me veio na cabeça, eu digo, me lasquei. Vão me assaltar. Vão me assaltar. E eu mesmo assim sorrindo. Mário, eu sorrindo, mano. Os caras me assaltando para levar tudo que era meu. E eu sorrindo, perdi. E quando eu desço da bicicleta, maninha, eu passo a bicicleta para um deles. E o outro, e quando eu estava tirando a mochila, o outro se botou. Por favor, quem pode vir aqui? Pode vir, senhor. Senhor. Vem aqui na câmera aqui. Amém. Fique aqui na frente. Faça de conta que o senhor sou eu. Amém. Isso, fique quietinho aí. E enquanto eu dei a bicicleta para o outro rapaz, ele veio e fez isso aqui, ó. Assim. E eu fiz assim. E olhei de novo para ele. Quando eu olho para ele, tinha uma faca desse tamanho. E ele fez o quê? Olhei. Cara, tu tá me esfaqueando? Falei assim para ele. Porque ele sentia aqueles estoques. Fiquei assim. Quando ele foi se botar de novo em mim, quando eu fui ver, eu estava com a faca dele na minha mão. Aleluia. Foi um milagre, porque eu não sei como eu fiz aquilo ali. Aleluia. Irmão, quando ele olhou assim para mim e viu que a faca dele estava na mão dele, ele olhou para a mão dele também. Aleluia. Como é que esse cara me tirou essa faca? E eu fui assim e digo para ele, cara, eu tô com a faca. E bem na hora vinha descendo o ônibus da Anversa. E nós dois olhamos, preparados para se botar. Digo, meu Deus. Quando nós íamos se botar, apareceu o ônibus da Anversa descendo a Praça das Carretas ali, né? Aí nós dois olhamos para o ônibus. Quando eu olhei para ele, ele fugiu lá para o outro lado. Eu só fiz isso aqui, irmão. Obrigado, Jesus. Eu com a faca do cara na mão. Pode voltar. Muito obrigado, irmão. Aleluia. Eu com a faca do cara na mão. Aí cheguei, cruzei com a minha esposa. Ela ainda estava na parada do ônibus. Eu digo, Jocelyn, eu fiz um negócio. Que negócio? Troquei a minha bicicleta por uma faca. Olha a faca, que rica faca. Faca desse tamanho. Mas ao mesmo tempo eu corri. Depois que a adrenalina passou, eu corri para casa. Ela ainda ficou em choque, mas pegou o ônibus e voltou para o serviço. Foi para o serviço. Eu cheguei em casa, tirei a roupa, tirei o casaco, a jaqueta. Até hoje eu tenho a jaqueta. E ela gosta muito de tirar minhas roupas fora, sabe? Ela joga minhas roupas fora. Vai essa vergonha. Eu digo, essa jaqueta tu nunca vai jogar fora. Porque essa jaqueta tem a unção do Senhor. Aleluia. Porque foi através dela que Deus me livrou de tomar 2 facadas. Eu tirei a jaqueta em casa. Eu fiquei meio seminu, tirei toda a parte de cima, porque eu não acreditava no milagre. Eu digo, não, a facada está aqui. Não, a facada está aqui. Eu tomei a facada, eu sei que tomei a facada. Eu senti os estoques da facada. E eu olhava e eu não tinha nada, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nada. Glória a Deus. Nada. A faca está lá em casa, eu consagrei ela para cortar só churrascos agora em casa.
Aleluia. Só para comer churrasco, para mostrar para Satanás: tu perdeu, Satanás. Ei! Eu queria me ceifar, mas o Espírito Glória a Santo me guardou Deus, para proteger. aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou descontrair um pouquinho vocês aqui, ó. Um dia eu saí com a minha esposa e passou um elemento, uma pessoa com uma camisa. E eu olhei para ela assim: tu pode rir mais. Olhei para ela assim, eu digo: mas aquela camisa parece a minha. Como é essa camisa? Botei assim. E ela olhou para mim: meu Deus, a gente não consegue nem fazer as coisas escondidas. Ela pegou a minha roupa e jogou numa lixeira lá no centro da cidade. Mas mesmo assim, o pecado não fica oculto. O pecado se revela nos ungidos do Senhor. Apareceu na frente da minha casa, lá na faixa, o cara lá com a minha camisa. E eu no volante, assim, eu digo: João, tu viu aquele cara, ele usa a camisa igual a minha. E uma camisa que eu usava. Ela pega minhas camisas, porque eu gosto de ficar usando minhas roupas até que ela gaste, ela não. Amém, irmãos. Por isso que quando eu vou orar, eu boto o nome dela na oração: Senhor, ó, Jocelane Silveira Fernandes. Pode tirar o Fernandes, mas só o Silveira. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmão. Então é nesse Deus que eu quero que você creia. É nesse Deus que você deposite a sua vida para receber o que Ele tem de melhor para você, para a sua vida, irmãos queridos. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só agora o versículo 40 para nós terminarmos, irmãos. Tá bom o culto ou não tá? Deus está falando com você ou não tá? Porque comigo Ele está, irmão. Porque eu também estou recebendo. Eu estou louco para dar uns pulos aqui, mas... Ei, glória. Aleluia. Ei, glória a Deus. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelho e orou. Olha só, outro, além da palavra tem o testemunho. Olha só, para acrescentar sua fé. Pedro chegou lá, estava lá as viúvas. Olha aqui, ela era uma pessoa boa. Olha aqui as mantas, olha o que ela fazia. Era uma pessoa justa. E eram viúvas que só estavam chorando, que estavam decretando a morte dela. No coração, elas decretaram a morte. Acabou, morreu, vamos enterrar. Decretaram. Mas como eu já disse, preste bem atenção, vou repetir de novo. Quando Deus coloca um servo aonde há morte, é porque Deus quer dar vida ali. Amém? Então aquelas mulheres já tinham decretado a morte de Doca. É como hoje, irmãos, olha só. O olho grosso, a inveja, eles decretam a tua morte. Eles decretam a tua destruição. Acabou a tua família, acabou o casamento, acabou com os teus filhos. E as viúvas estavam a mesma coisa. Agora que elas morreram, não tem mais o que fazer. Mas estava um servo de Deus ali. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Sabe o que Pedro fez? Pegou e disse assim: ei, não me levem a mal, mas eu quero todos vocês para fora. Então eu quero vocês tudo para fora. Porque as trevas não têm comunhão com as luzes. A luz não tem comunhão com as trevas. A luz, quando ela entra nas trevas, ela ilumina tudo. Aleluia. Ela mostra tudo que está oculto. As trevas não. Quanto mais treva tem, mais no escuridão tu vai estar. Mais no buraco tu vai estar. Mas quando a luz entra, ilumina. Pedro pegou e disse assim: ei, eu quero, não levem a mal, tá? Mas vão tudo para fora. Eu só quero eu ficar aqui com a morta. Uma vez, nós estávamos fazendo um culto, irmãos. E chegou uma mulher lá na Santa Carmen, te lembra? Tu vai te lembrar. São tantas coisas que a gente passou junto, eu e minha esposa, irmãos. E chegou uma mulher desesperada lá na igreja. Eu estava fazendo culto. E chegou a mulher lá e falou para os obreiros: olha, o meu marido está quebrando tudo em casa. Ele está embriagado, ele está endemoniado. E não sei o que. Eu digo: obreiro, vai lá, vão lá, que Deus abençoe. Foram lá, pum. Aí terminei o culto. Quando terminei o culto, chegaram os obreiros. Os obreiros: graças a Deus, deu tudo certo. Os obreiros terminaram de falar e chegou a mulher de novo. Chegou e disse assim: pastor, eu estou vindo aqui porque o meu marido devoto se endemoniou, está quebrando tudo de novo. Digo: meu Deus do céu, isso é demônio forte. Arranquei minha gravata, tirei minha gravata, digo: tá, vamos lá. Fomos lá com os obreiros. Eu cheguei lá, cheguei na casa lá dos irmãos.
o rapaz endemoniado, demônio, né? Só que os outros dois que estavam segurando ele estavam mais endemoniados que ele. Não questão de demônio, mas a palavra que saiu da boca deles, aquilo adquiria maldição. Aquilo, a palavra tem força para amaldiçoar e para abençoar. E os caras começaram, não, o fulano não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo assim, irmãos, meus amigos, não me levem a mal. Eu só vou pedir para vocês, rua. Eu sei que é casa de vocês, mas para eu poder fazer o que eu tenho que fazer com ele agora aqui, eu preciso que vocês fiquem lá fora. Os parentes do Moisés, que hoje é pastor. Cheguei lá, tirei a gravata, lá o demônio lá, querendo quebrar tudo lá. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo diz assim, ó, te cala, demônio. Tem pessoas que não acreditam, eu não acredito nesse negócio de amarrar demônio. Então tá, então enfrenta o demônio, se amarrar ele, tu vai ver o que vai acontecer. Senhor, amarra esse demônio. Aí o demônio fica lá. Eu digo agora em nome de Jesus, sai. Cara, você foi. Quando eu ia saindo do quarto, que ele já tinha arrebentado com tudo, quando eu ia saindo do quarto, o Espírito Santo diz assim, ó, agora pega esse cara e dá um banho nele do chuveiro. Porque o cheiro com que ele está vai acionar de novo a entidade. A bebida, o cheiro, o álcool. Por que você acha que quem faz trabalho nas encruzilhadas, que faz nos trevos, no cemitério, faz com cachaça, com bebida, com coisa alcoólica? Banho. Lá foi o pastor se remangar, tirar o terno. Estava bonito o pastor aquele dia. Tirei roupa, fui levar o cara no banheiro, pelei ele, como ele veio ao mundo. Digo, irmãos, agora entrem vocês e lavem ele bem lavado, com sabão. Deram um banho como se estivessem dando banho em criança, da cabeça aos pés. Quando ele saiu do banheiro, que vestiram ele, o cara saiu com um semblante, parecia que tinha luz nele. Porque até a água do chuveiro, o Espírito Santo diz assim, ó, consagra essa água, porque a água quando cai, vai limpar ele, de dentro para fora. A água normal vai te limpar só de fora, a aparência, mas a água consagrada, ela te limpa de dentro para fora. Passou-se o tempo, o cara nunca mais bebeu, começou a andar decentemente, conseguiu trabalho, nunca mais bebeu, nunca mais se endemoniou, é pai de família hoje. E o obreiro que eu levava ele em todos os escarreiros, em todo trabalho de libertação, hoje ele é pastor, irmãos. Aleluia. Porque quem segue alguém que tem unção, a tendência é crescer naquilo que Deus tem para eles, mas tem que ser obediente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para nós finalizar aqui, mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se, esse aqui é o final, essa aqui é a bênção, esta é a resposta para você. Olha só, mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de quê? De joelho e oração. Olha o detalhe agora. E voltando-se, então significa que o morto estava aqui, a morte estava aqui, e ele se virou e orou. A morte estava ali atrás, mas ele se virou de frente. Sabe por quê? Porque quem tem Cristo não olha para a situação. Aleluia. Se você tem Cristo, você não vai olhar mais para a sua situação. Glória a Deus. Quem tem Cristo não olha mais para o morto. Oh, glória. Quem tem Cristo não olha mais para a derrota. Mesmo que você esteja sentindo na pele, você esteja sentindo aqui no coração, mas quem tem Cristo não olha mais para isso. Vai andar sobre isso, vai andar em cima disso. Como Jesus andava sobre o mar revolto. Quando Jesus andava, os discípulos lá, vou morrer, é fantasma. Jesus vinha caminhando. Ele está dizendo hoje assim, ó, ei, tu está passando pelo vale, tu está passando pela prova.
Mas anda de cabeça erguida, porque a tua vitória está logo ali. Glória a Deus. Não olha para a situação. Tu pode sentir a situação, mas não olhe para a situação. Confie somente em Deus. Confie somente em Jesus. Diz a palavra de Deus que depois que ele terminou de orar, ele se levantou e se virou. E quando ele se virou, ele teve a resposta da vida. Glória. Ele teve a resposta da vida. O que eu quero dizer para você, você pode estar passando o que você estiver passando. Deus não liga para isso. Tu pode descabelar. Vou morrer, pode ter. Não. Se você confia em Deus, Ele vai dizer assim, ó, suporta porque eu estou contigo. Aleluia. Suporta porque eu vou te dar a vitória. E na verdade Ele não vai te dar a vitória, Ele já te deu a vitória. A porta da prisão já está aberta, é só você sair por ela. Todos que foram libertos da depressão que eu e a Jo lidamos, que em casa, que a gente faz trabalho em casa com depressão, eu não faço novela. Eu simplesmente digo, em nome de Jesus, a porta da tua prisão está aberta, agora sai dela e vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida. Restaura a tua vida, restaura teu coração. Pedro se levantou, olhou, e o morto já estava vivo. Aleluia. Ele pegou e só disse assim, ó, levanta agora. Como é que você vai falar uma palavra dessa para uma pessoa que está morta? Então significa que quando ele se levantou, Deus já tinha agido. Ele já deu, só tinha dado Glória. Ele só deu a hora. Pode aplaudir, irmãos. Pode Glória. Aleluia. Jesus já deu a solução. Fica de pé, igreja. Fica de pé.